Então, eu queria que vocês dessem um overview sobre essas questões de data-driven, do ponto de vista de estratégia, de data analytics, de engenharia de dados, porque já percebo aqui uma série de desafios, né? Uhum. Entre eles aqui a parte de ingestão de dados, por ter vários sources diferentes. Uhum. Como é que vocês tratam isso? Vocês consolidam isso no Data Lake, faz esse trabalho de análise de dados? Porque eu percebo que vocês são, de fato, uma empresa muito data-driven, né? Vocês colocaram aqui várias questões de tomadas de decisão estratégicas que foram originadas aqui por essas questões de informação acurada, de fato. Uhum. Então a gente percebe que é uma cultura da empresa. Como é que é a operação disso, de TI, no dia a dia? Assim, a gente também nunca costuma fazer aquela ciência de foguete de primeira, né? A gente tenta ir pelo caminho mais simples, né? Primeira coisa foi uma necessidade que o Gustavo comentou, que é a modelagem, né? Então, fazia muito sentido do ponto de vista inicial da Agroforte fazer a modelagem de crédito com dados que as agroindústrias compartilham. A gente fez primeiro em caráter de piloto mesmo, assim, uma coisa mais simples, recebendo dados em planilha, processando com uns scriptzinhos em Python, tem uma equipe de dados específica. Agora eu ouvi uma palavra interessante, viu, Marcelo? Então, apareceu, né? Pitão. Então, assim, essa primeira a gente foi muito do ponto de vista de como que é o jeito mais simples e mais fácil de chegar na modelagem, usar o ferramental mais simples perto. Como a gente tem os sistemas terceiros, né? O nosso maior desafio de dados hoje, ele tem muito mais um caráter de primeiro, que o Gustavo falou, né? Focar no core do crédito, no motor que a gente fez ali, e principalmente na orquestração do app e dos sistemas que são em paralelos, né? Então, hoje, se a gente for caracterizar, a gente tem uma base mais transacional, tem uma base mais de modelagem e a gente tem muita informação de origens de dados, que é o que você comentou, né? A gente ainda não está completo com o Data Lake e tudo mais, mas a gente já está nesse projeto. A gente está querendo começar agora a fazer, como a gente já fez a V1, vamos dizer assim, né? A gente está começando a estruturar agora algo que seja mais multisourcing, seja multiprocessing, que faça filtragem, faça a separação de dados, porque a gente já está prevendo muito mais coisas por aí. Então, a gente tem um terceiro sistema aí que a gente está vendo de começar a entregar no mercado, de terceiros. A gente tem algumas frentes, principalmente na cultura de leite, para começar a processar esse negócio. A gente tem algumas frentes aí com o projeto com a Embrapa, né, que acho que o Gustavo falou um pouquinho mais, que já tem uma caráter muito mais de processamento de geolocalização, de avaliar onde que esse cara está localizado, qual a informação que ele tem da propriedade, qual que é a área que ele, de fato, está fazendo ali a produção dele. Então, é o que você falou, a gente já nasceu, primeiro, na nuvem, isso é o mais importante. Segundo, a gente procurou não deixar muito complicado a questão dos dados, né? Já tive outros carnavais aí que você via banco A, banco B, banco C, banco D, tem o banco X da integração, o banco tal, não sei o quê. A gente procurou não complicar isso sem a necessidade, né? Então, agora a gente tem o desafio de tentar fazer esse negócio convergir e a gente, de fato, nascer com uma parte aí de data lake, big data, que seja mais coesa logo do começo, né? Então, acho que esse é o nosso objetivo hoje, né? Acho que esse é o Giovanni poderia falar muito mais. O Giovanni é o meu par, tá? É o head de arquitetura e infraestrutura, segurança, toda a parte que no desenvolvimento não faz, o Giovanni que faz. Tá? O Giovanni resolve. Um ponto importante, né? Tanto para dados quanto para as outras verticais, a gente teve uma preocupação grande. Porque assim, eu não tenho orçamento para parar um ano para desenvolver um sistema para depois colocar para rodar. Então, o que nós fizemos? A gente foi construindo um pedaço desses pequenos sistemas, todos já se conversando, e a gente foi evoluindo etapa a etapa. A gente conseguiu bastante sucesso nisso. Não foi diferente para dados, né? Então, a gente começou com a parte de modelagem, agora a gente já tem a questão de dados financeiros, né, e posicionamento de carteira que a gente manda semanalmente para os investidores. A gente já está migrando isso para de forma diária, né? Tem todo um desenvolvimento nosso de inteligência comercial. Então, a gente tem um trabalho grande, porque cada agroindústria, na prática, é um projeto. Eu preciso entender como é que está a estratégia de marketing junto à agroindústria, como é que está a entrada na relação com os produtores. A gente utiliza canais de comunicação através de revendas, entre outras informações. Então, a gente enxerga esse projeto.
como é que está a gestão disso? Então, a gente começa a trazer as informações de carteira, as informações de crédito, as informações oriundas do comercial, e tudo isso a gente centraliza, né? E começa a trazer informações, transformar isso e, de fato, em ações que vão direcionar a empresa. E outro ponto importante agora, a gente está estruturando uma forma mais pesada, porque vai ter um volume grande de dados, principalmente de imagens, né? Então, a gente está trabalhando agora no projeto com a Embrapa, tem um prazo aí de mais 1 ano e meio, da identificação utilizando imagens de satélite, mais imagens locais, para ajudar a gente, inclusive, nos modelos de crédito. Porque eu vou entender sobre áreas, qual o tipo de manejo daquele específico daquele produtor. Né? Exemplo, se ele cria o gado numa área que não tem questão de desmatamento, né, ou de terra indígena, a gente consegue mapear isso. Né? E outros fatores. Para análise de risco. Para análise de risco. A gente está fazendo, inclusive, tem uma outra vertical nossa, que é de painéis solares. Então, o objetivo é eu conseguir identificar o melhor local de instalação sem precisar da visita de um técnico. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho junto com a Embrapa, tem mais 1 ano e meio de projeto. E tem uma outra vertical bem interessante que vai exigir muito de dados, que era a parte de leite, em que a gente tem esse trabalho que eu falei de modelagem e estimativa de renda. E agora, quais são outros fatores que influenciam na tomada de decisão? Então, fatores econômicos, fatores sociais, a questão de dados de gestão de produção das agroindústrias e dos produtores. E aí isso a gente começa a analisar para identificar, para dar um crédito mais assertivo. Então, errar menos naquela questão do produtor. Então, aí é um trabalho grande que a gente está desenvolvendo e aí a gente vai melhorando a nossa infraestrutura de dados. Então, a gente faz meio que em conjunto. Né? Não dá para a gente parar e resolver um único problema. A gente vai trabalhando, vai evoluindo nesse ponto. Sempre evolutivo.